Em terceiro foi, com 28 bandeiras, foi o Sidão, tá? Mas não é ele que vai, mas foi terceiro lugar. Daí, com 31 bandeiras, o segundo foi Thiago Gomes. Daí vamos para quem vai os 10 minutos. Foi 35 bandeiras, a Mazé. E aí, Mazé, qual é a sua ideia de tema que a gente poderia debater? Todos eles. Não, mas... As cinco questões que você levanta têm um objetivo só, que é criticar, ainda que você diga construtivamente, positivamente, etc., mas é criticar o governo. Então, vamos falar sobre isso. Vamos propor como tema se pode ou se deve criticar o governo progressista. Não, vamos... Tá bom, pode ser. Pode ser? E a questão é se as críticas são pertinentes ou não. Perfeito, fechou. Então, 10 minutos, foi. 1 minuto para cada? 1 minuto para cada. Vai lá, começa aí. Então, a sua intenção, né, decorrente de toda a sua história, é fazer a crítica que você reivindica, e a gente também percebe, uma crítica positiva diante de quatro e não 5, a gente espera que seja o 5º, tá? De 4 governos democrático-popular, que pode ter surgido a partir de um projeto socialista do começo dos anos 80, de 1980 e tal, mas que se coloca numa conjuntura. E aí eu repito aquilo que eu falei na nossa conversa, que grandes modificações você não faz em um país só. E não adianta você dizer que na Colômbia o Petro está fazendo. Olha o tamanho da Colômbia. Olha o tamanho do Brasil. O que o Petro consegue fazer lá, nós demoraríamos algumas décadas para fazer. Nós ainda estávamos, há coisa de 10 anos atrás, colocando registro nos brasileiros, porque havia 12 milhões, mais de 12 milhões de brasileiros sem registro. Vamos lá, minha camarada. Toda vez que se reclama das críticas, eu sempre faço algumas perguntas objetivas que, infelizmente, nunca são respondidas. Vamos dar um exemplo concreto. Eu acabei de citar o veto do presidente Lula ao projeto de lei 1791, que garantiu o emprego de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos da Eletrobras, privatizada pelo governo Bolsonaro. O presidente Lula vetou. Frente ao veto do presidente Lula, esses 20 mil trabalhadores e trabalhadoras do movimento Reaproveita Brasil vieram me procurar para fazer uma campanha pela derrubada do veto no Congresso Nacional. Tem deputados da direita atrás desses trabalhadores, querendo esse apoio, porque esse ano é ano de eleição. Só em Pernambuco são 3 mil trabalhadores, cada trabalhador tem família. Imagina quantos votos a gente não está falando, ainda tem 1 minuto. Então, veja, se a gente não faz o apoio, se a gente não acolhe essa demanda dos trabalhadores, eles vão ser acolhidos por alguém. Se os deputados do PT não acolhem essa demanda, eles vão ser acolhidos por alguém. Os deputados do PT não estão acolhendo, a gente está. Você sabe por que foi vetado, né? Tem um negócio chamado Constituição, que determina que gastos não podem sair do Legislativo. Você sabe disso. Se não sabe, tem que saber, porque vai ser um deputado federal, não é? Então, essa foi a primeira questão. Tá, existe na Constituição, e eu sei disso, porque eu sou professora concursada e professora estável, você não pode entrar no serviço público como estável sem concurso público. Então, foi por aí que foi colocado. Poderá haver antecedentes? Sim, poderá, desde que você faça uma mudança de origem. Tá? Sou contra as privatizações radical, acho que muito mais do que você pode imaginar. Tá certo? Agora, isso não significa que, privatizada uma, todos eles deveriam vir para cá. Você fala de quem é que vai ser o porta-voz desses 20 mil, né, que você mencionou, desses 20 mil trabalhadores. Tá? Eu espero que sejam realmente os candidatos, porque é período eleitoral, eu te amplio o e-mail para você, tá? O período eleitoral, que seja para dar continuidade a isso, e não simplesmente como bandeira. Porque se você fala da direita, a direita vai estar fazendo com bandeira. Não creio que seja a sua postura aqui. Perfeito. Vamos lá, minha camarada. Esses trabalhadores, eles entraram na Eletrobras, no sistema Eletrobras, via concurso público. E aí, a justificativa do governo foram 3 justificativas. Foi dizer que isso iria impactar na meta de primário, o que não é verdade, porque o gasto com folha de pagamento das estatais não dependentes, como Petrobras e Banco do Brasil, não entra na meta de primário, isso por um lado. Ele disse também que isso poderia causar distorções no quadro
de alocação da força de trabalho do setor público, o que também não é verdade, porque, repito, é um direito adquirido quando você faz o concurso público, e o terceiro argumento é que ele disse que é inconstitucional, sendo que isso não é verdade. E aí sabe o que é mais grave, minha camarada? Quando foi aprovada a lei de privatização da Eletrobras, os trabalhadores se mobilizaram para tentar colocar um artigo de garantia do emprego. O Bolsonaro vetou esse artigo. O Bolsonaro vetou o artigo com o mesmo argumento equivocado do governo Lula, que era a realocação desses trabalhadores em estatais não dependentes iria impactar na meta de primário. O custo de folha de pagamento de estatais não dependentes não entra na meta de primário. Todas as vezes que há um processo de transformação, no caso de uma pública, tá, ou de uma privada para uma pública, os trabalhadores concursados são demitidos. Eu acompanhei na minha escola 93 professores que foram dispensados porque o MP mandou fazer concurso, tá? Que é uma escola, uma fundação e tal. Eles saíram sem nenhum direito. Nós mobilizamos Deus e o diabo na Terra do Sol. Não havia embasamento legal para isso. A vontade política, tá? A vontade política também está condicionada às condições materiais. Repito para você, a gente não faz as coisas porque a gente quer. Tá? Não é assim. Tá? A gente fala para o outro, falta vontade política. Nós temos que dar as condições para que as vontades políticas nossas sejam devidamente defendidas e implementadas por aqueles que nós elegemos para ocupar, tá? Mas nós temos que dar a base aqui. E é isso que eu não vejo nas suas falas. Pronto, vamos lá. A situação que você cita é diferente. Uma coisa são trabalhadores com contratos temporários, e aí que deveria ser uma medida excepcional, mas é usado como regra em prefeituras e governos estaduais. O Ministério Público, volta e meia, manda fazer concurso público para recompor o quadro de funcionários da administração pública direta. Não é o caso desse caso agora. Estamos falando de trabalhadores que fizeram concurso público, que estavam numa empresa pública, a empresa foi privatizada. Esses trabalhadores, eles conseguiram no Congresso Nacional a aprovação. E aí, veja, não cabe ao governo federal fazer controle de constitucionalidade. Quem faz controle de constitucionalidade é o STF. Se algum deputado de direita quer dizer que o artigo é inconstitucional, que ele vá para o Supremo e apresente aquilo ali e ele que brigue. Minha camarada, são 20 mil trabalhadores que conseguiram no Congresso inimigo do povo. Aí eu sempre faço a pergunta, era para eu ficar calado? Era para eu não apoiar esses trabalhadores? Era para eu não trazer esse debate em nome de não melindrar o governo? Não, parabéns pela sua postura. Eu acho que é aquela que todos nós aqui poderíamos ter. Tá certo? Aliás, pelas falas todas, ninguém aqui se colocou favorável à privatização. Tá? A questão é que, feita a privatização, quais as condições para absorver aqueles 20? Você está colocando isso como se fosse o incrível exército de Brancaleone. Tá? E isso não se coloca. Eu acho que é um problema. 20 mil trabalhadores, de qualquer que seja a empresa, é um problema social a ser resolvido. Tá? E nós não podemos ter ilusão de que o apoio que a direita deu para esse projeto, aprovando lá, foi porque eles têm algum grau de identidade, simpatia ou de proteção dos trabalhadores. É uma medida eleitoreira. Tá? E que nós precisamos tomar cuidado também para divulgar, para não jogar água no moinho alheio. Tá? Eu acho que é isso. O veto está para ser colocado lá. Vamos ver como é que vai ficar esse veto em março? Vamos lá. E a gente vai trabalhar, já está trabalhando ativamente para derrubar esse veto do presidente Lula e garantir o direito desses 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Porque, veja, o nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Então, no dia que o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários lá de Pernambuco, Tiago Mendes, me mandou mensagem falando, a gente precisa de apoio para divulgar a luta dos metroviários, eu abracei na hora. Infelizmente, muitos deputados, vereadores do PT, do PCdoB, do PDT, do PV, não quiseram abraçar essa pauta porque não quiseram criticar o governo. Para a gente, não é um problema criticar uma medida neoliberal do governo Lula como a defesa da privatização do metrô do Recife, porque o nosso compromisso é com a classe. Isso não é jogar água no moinho da direita, pelo contrário. Isso é não dar espaço para o oportunismo eleitoral da direita conquistar a classe trabalhadora. Porque sabe o que está acontecendo em várias cidades? Por exemplo, aqueles marginais do MBL estão se colocando como se fossem defensores de funcionário público da classe trabalhadora, em que prefeituras progressistas estão atacando direitos, como é o caso de São Lourenço da Mata. Então a esquerda fica calada porque o prefeito é do PSB. Aí o MBL diz que apoia os professores. Aí está começando a crescer em São Lourenço da Mata. Os movimentos que surgem a partir, como reação a essas ações, que você declara que não foram estimulados
na tal da consciência política do PT, eles só saem porque nós estamos num governo democrático popular. Senão eles não sairiam. Tá? Eu já estou respondendo a uma questão que você colocou, que eu pretendia falar. Tá certo? Você coloca como se as coisas todas fossem cristalizadas e que a única forma de resolver essa cristalização seria quebrar o gelo. Você sabe que não é o quebrar o gelo. Você sabe. O que nós vamos conseguir fazer com todo um discurso adequado, correto, tal, crítico, que nós também fazemos, tá? De construção, mas nessa conjuntura que ainda não nos é favorável. Nós não temos um projeto de nação. Você não tem um projeto de nação. Então, o seu partido, com todo respeito, menos ainda tem projeto de nação. Nós vamos construir. Nós estamos construindo. Primeiro acabar a fome, depois a educação. E aí nós vamos ter que ter mais educação? Nós vamos dar. Desculpa. A gente tem um projeto de nação, é o projeto do PCBR, e no nosso projeto de nação, uma das prioridades é acabar com o analfabetismo, que a gente está no 5º governo petista e ainda tem analfabetismo no Brasil. Mas foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado, Coronel.